Fluminense. E a empresa que cuida da carreira do Pedro também quer uma parte desse negócio. Para o mercado brasileiro, e esse negócio é do mercado brasileiro, o Pedro está avaliado em 40 milhões de euros. Para cá. Para cá, no mercado nacional. 40 milhões de euros. Vai dar para pagar os 40 milhões de euros? Não precisa pagar os 40 milhões, Pascoal. O Pedro, para o mercado interno, ele tem essa multa aí de 40 milhões. Tem razão. Porém, o Fluminense ele detém 50% desse valor. 50% ou seja, desse valor. 20 milhões 20 é do milhões, Fluminense. 20 milhões de euros. Perfeito? 20 milhões é a parte que cabe ao Fluminense. Isso. Para os outros investidores, Pascoal, eles podem entender o seguinte: deposita a parte do Fluminense, ele fica com o valor dele. Perfeito. Permanecemos mas não com é outro isso, montante do não jogador. é isso que está sendo conversado. Não é isso que está sendo conversado. O Fluminense quer a parte dele integral e quem administra a carreira do Pedro também quer uma parte. Então são mais de 20. Pascoal, essa parte, São o mais cara de vai 20. pegar lá na frente quando o Pedro for vendido, se ele jogar no Flamengo. Não é, mano, tô dizendo pra você, o pessoal que cuida da carreira dele quer uma parte agora. Agora. Não quer uma parte depois, quer uma parte agora. Quer uma parte agora. O cara, ele e pode o Flamengo, querer, Pascoal, mas isso não seria um fator para dificultar uma transação. Se o cara chegar lá, o Flamengo diz, eu tenho os 20 milhões para pagar aqui pro Fluminense, só que eu não tenho mais nenhuma quantia para pagar para ninguém. Você acha que esse cara, Pascoal, que tem aí o Pedro como seu cliente, vai se indispor com relação à transação para que ele não vá jogar no Flamengo e continue no Fluminense? Não é isso. Para, Pascoal. Não é isso. Para. Mano, tô te falando do que eu sei do negócio. Do que eu sei do negócio. Quem está administrando a carreira do jogador também quer uma parcela disso. Então o Flamengo chegou a 12 milhões com o Fluminense e não teve acordo. 12 milhões de euros, não teve acordo. O Fluminense quer os 20 milhões. E a empresa que administra a carreira do Pedro quer uma outra parte. Então isso vai girar em torno de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros são 150 milhões de reais. Ou não? Sim. Nós estamos falando de quê? De 150 milhões de reais. Gente, é dinheiro pra caramba. E outra coisa, o equívoco pra mim está na exposição do Pedro. Porque ele vai ter que jogar o Campeonato Carioca, ele tem que jogar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca acabou. Mas daqui a pouco ano que vem joga o Ele Campeonato acha que Carioca. ano que vem ele vai estar no Fluminense? Não sei, não Acho que sei, não, Benjamin. Pascoal. Ele não ia estar no Fluminense esse ano, se Então, mas machucou ele e machucou. continuou. Ele estava convocado para a Seleção Brasileira e ia jogar na Inglaterra. Estava tudo pronto. Então, mas ele machucou. Estava tudo pronto, ele se machucou. Não vai machucar de novo. Não, tomara que não, porque ele é um baita jogador. Esse é um cara que eu sou fã. Eu sou fã, já disse aqui várias vezes. Sou fã do Pedro. É o único centroavante com característica de centroavante que tem no futebol brasileiro. É o único cara que tem um perfume que a bola gosta no futebol do Brasil. Está aparecendo agora um jogador do Atlético Mineiro, que tem também, pode ser que ele seja esse centroavante. Tomara que seja, a gente espera. Agora, o Pedro já está um pouco mais trabalhado. Alejandro já está um pouco mais trabalhado. Já estou um pouco mais trabalhado. Esse Alejandro também tem um perfume que a bola gosta. Não bate aqui, não põe nele, com guarda. Pascoal, o Pedro da mesma também. forma eu acho forma que ele está sendo exposto desnecessariamente. Façam um negócio. Combinem com a empresa que cuida da carreira do jogador. Peraí, não exponham Pascoal, o Pedro. Ele pode ser exposto de maneira equivocada. Para mim é equivocado Ele isso. sentou para conversar com a diretoria do Fluminense porque ele sabe a dificuldade que o clube tem hoje, inclusive para honrar o compromisso de pagar o salário em dia. Pascoal, ninguém está expondo o jogador. O próprio jogador foi se reunir com a diretoria do Fluminense porque ele entende que a proposta é viável, que ele quer jogar num outro clube. E é legítimo isso. O Fluminense também tem o seu direito de receber a quantia que reza no contrato? Óbvio que sim. Mas não dá para tratar isso. Olha, meu Deus, estou expondo o Pedro. É o tipo de relação que vai acontecer no futebol sempre. O jogador de qualidade, ele está sempre exposto, Pascoal. Ele está sempre sendo assediado por outros clubes, dentro e fora do Brasil. Eu defendi a situação do Palmeiras quando manteve interesse no Pedro, por entender que ele é um grande jogador e que o Palmeiras poderia ir para cima assim, como eu defendo agora o Flamengo também tem interesse no cara. Puxar o tapete do Fluminense está errado. Até pela relação que existe entre os clubes. Mas o Flamengo em nenhum momento diz que faria isso. Por mais que o Pedro possa chegar na diretoria lá, o Pascoal, e falar, eu quero jogar num outro clube, é um direito que lhe cabe. Assim como é o direito do Fluminense, exigir a parte que ele... Mas é Flamengo e Fluminense, né, mano? Mas é que tá, Pascoal. A situação, ela tá ocorrendo. Não adianta querer tapar um sol com a peneira. Não adianta querer fechar uma cortina e falar, nada está acontecendo. Está. Existe o interesse do Flamengo na contratação do Pedro e existe o interesse do Fluminense em mantê-lo no seu elenco ou receber os 20 milhões de euros. E agora há um interesse do Pedro em se transferir. Mas é que tá, de maneira Pascoal, manifesta. É um contrato que está assinado. De maneira manifesta. Cabe ao Fluminense agora, também. deixa eu só falar uma coisinha aqui. O que eu acho é o seguinte, ninguém contrata jogador do outro clube
sem perguntar pro jogador se ele quer ir. Mas é óbvio que ele quer, Pascoal. Não, porque se você fosse o Pedro, você gostaria de jogar no Fluminense ou no Flamengo mano, hoje? porque fica aquela história. Não, tem que conversar clube com clube. Já conversaram, mas tem que perguntar pro Pedro. Pedro, dá pra fazer, podemos conversar? Mas você acha que não conversaram? Claro que sim, claro que sim. Por isso que eu tô dizendo, existem 3 partes no negócio. E as 3 partes têm que conversar. Não existe só o Flamengo e o Fluminense. O Pedro está no meio disso. Não tem mais escravidão, que o cara levava o escravo enrolado. Pascoal, e é muita ingenuidade achar que um clube ele conversa primeiro com outro clube para depois conversar com o jogador. É igual o cara quando quer sair com uma menina e tem o pai dela na história. Ele primeiro combina com a menina, depois que ele fala com o pai. Mas é certo, isso é fato. Sempre foi assim e sempre será. Quantos jogos o Pedro fez no Campeonato Brasileiro? Ele não tem 7 ainda. Ele não fez 7. Vou pegar aqui a quantidade exata. Tá meio claro. No brasileiro... Semana que vem volta o campeonato, né? No brasileiro, Pedro. Como é que é? Você acha que não volta a jogar? Não, acho que não chegou a jogar ainda. Porque ele estava lá, ele passou um período na seleção sub-23. Não, eu vi, ele entrou 2 jogos. Agora não lembro se foi brasileiro ou sul-americano, mas já jogou sim. Acho que ele já jogou o brasileiro. Mas que não fez 7, não, 7 com certeza não tem. 7 não fez. Mas Você sairia do Fluminense hoje para ir pro Flamengo? Ah, bem, já tem que fazer uma coisa muito bem montada. Aí, assim, sair na orelhada, eu... Não é orelhada. Que orelhada? Não é orelhada. Agora, o jogador... Deixa eu te falar, o Pedro tá lá, tá no Fluminense com sérios problemas de dinheiro. Vai ganhar muito mais, vai ganhar em dia. Vai jogar num time que vai brigar por tudo esse ano. Eu não vou criticar o Pedro, não. Eu não vou criticar, cara. Eu não estou criticando o Pedro. Não, deu a entender. Eu só estou dizendo o seguinte, estão expondo o Pedro. O Pedro. Está mal conduzida essa história. Estão botando o Pedro à frente do processo, quando o Pedro tem que ser a pedra para ficar atrás. Para ficar atrás. E não para ficar... A pedra para ficar calçando, não a pedra para empurrar o caminhão. O Pedro está sendo usado. Então você. Pedro, sabe? Pedra. Você vai lá? Pedro, é porque é pedra. Semelhante. Pedro é baseado em pedra. Não vou te explicar depois. Aí é o seguinte. E o nome Pietra? Também vem de pedra. Tudo vem de pedra. Pietro? Também vem de pedra, que aí já é italiano, né? Quer que eu conte? Não, tudo para. Aí é o seguinte, o Pedro... Mas as tuas duas filhas, você não deu nome àqueles nomes italianos? Uma chama Aline e outra chama Tatiana. Então, você não deu nomes àqueles italianos? Não tem nome italiano. Eu tenho nome italiano por conta do meu pai e do meu avô. Né? Então, meu nome é o meu pai e do meu avô. Engraçado, você se acha o italianão, né? Não, eu não sou italiano. Outro dia tive uma discussão aqui que você e o seu irmão discutiram, o seu irmão falou que ele era mais italiano. Aí na hora de dar nome, não quer dar nome de italiano. Italiana. Por que você não deu Pietra? Poxa, agora eu vou discutir o nome das minhas filhas. Não tô discutindo. Mas cada coisa, cara. É o fim. Vou falar um negócio pra você. Atenção, por que não chama Giovana? Não é? Um chama Pedro, um chama Pedro, a gente sabe por quê, e o outro chama Yuri. Um chama Pedro. E o outro chama Yuri, a gente sabe por quê. Yuri em homenagem ao Yuri Gagarin. E o outro foi a Pedro o Grande. Pedro o Grande. Que foi Tem uma estátua lá no... Foi um grande amigo dele de infância que mexeu com ele. Ele sempre fala, eu tinha um amiguinho na escola que era Pedro o Grande. Mas era só amizade. Você largaria Depois ele conheceu o Paulo Grande, ele conheceu o Arturo Grande. Liga pra ele a catedral lá de Moscou. Flavinho, todo mundo é o Grande. É verdade. Tem até no Rio, vocês lembram? Lá em Moscou tem uma enorme escultura em homenagem a Pedro o Grande. Isso é que você não passeou muito por Moscou. Era perto até do Kremlin. E que os moscovitas, inclusive, reclamam muito daquela estátua. Todo dia. Não, eu fiz um passeio de barco lá pelo Rio e... Nos 15 primeiros dias eu achava o Kremlin o máximo. No 10º eu falei, de novo, não aguento mais o Kremlin. Ô, Eugênio, você sairia do Fluminense hoje para ir pro Flamengo? Jogador de futebol é profissional, ele tem que buscar as melhores condições para a carreira dele. A gente sabe que o torcedor fica chateado, mas ali dentro das 4 linhas o cara tem que buscar para a vida dele. A carreira de jogador é curta. Hoje, o Flamengo vai oferecer melhores condições, primeiro financeiras, porque o Fluminense não está conseguindo pagar os salários. Não é projetar o futuro, é o hoje. O cara tem as contas dele para hoje, não só dele. Normalmente, o jogador de futebol paga as contas de um monte de gente que vive em volta. Né? Não sei nem como é que é o caso do Pedro, mas em geral é assim. Então, que sejam as contas dele, tem que pagar. E se o Fluminense não está conseguindo pagar, a venda do Pedro vai pagar não só o salário dele, porque ele vai receber do Flamengo, como de vários outros jogadores do Fluminense. Entendo que o torcedor do Fluminense fique chateado, entendo que o presidente do Fluminense tenha essa postura, porque ele tem que responder à torcida dele, mas o negócio é bom para todo mundo.
né? É um fato. O Pedro vai ter no Flamengo condições de desenvolver o futebol dele com um time muito forte. Teoricamente, a bola vai chegar muitas vezes e ele vai fazer muitos gols. O que o Fluminense tem que se agarrar a essa altura? Bota o Pedro no Campeonato Brasileiro, ele mete 2, 3 gols agora na volta e ao invés de vender para o Flamengo, vende lá para o Milan, vende para o... O Milan não. Pro Milan não pode. Por que não pode pro O Milan Milan? entrou no fair play financeiro. Ah, tá ok. Vende para Juventus. Vende para Inter de Milão, vende para o Barcelona, para o Real Madrid, o Atlético de Madrid, sei lá, o que quer que você tem um monte de clube lá na Europa cheio de dinheiro. E todo mundo quer um camisa 9 como o Pedro. Ah, não, já não tem. Jovem como ele, com o potencial que ele tem, ele vai ser vendido rapidamente. A questão do Fluminense é essa. Foi agora, estava na seleção sub-23, campeão lá em Toulon e tal. Vende agora para o Flamengo ou espera mais um pouquinho e vende talvez ainda nessa janela, porque só fecha no final de agosto, para a Europa. Desculpa, Eugênio, só uma informação. Até meio surpreendente, viu? Mas o Pedro já tem 5 jogos. 5 jogos. Pelo Brasileirão. Ele marcou até, inclusive, um gol naquele jogo contra o Grêmio. Eu estava vendo aqui, foi um gol de pênalti. 5 jogos, porque ele vem entrando no segundo tempo, né? Ou seja, não começando. Ou seja, você tem aí uma semana e... Dá uma semana? É porque ele joga só no outro final de semana, né? Porque não tem competição no meio de semana. E o outro jogo do Fluminense é meio de semana ou também é fim de semana? Não, final de semana. Final de semana. Tem 2 semanas aí para resolver. Não.